Pronto, agora estamos gravando, né? Mais uma vez, sejam bem-vindos aí à nossa revisão Masterclass de redação, com foco na redação UESB e o NEB. Mas agora, especificamente para o NEB, e nossa reta final, hoje, nosso último encontro. Eu estou muito feliz, né, por ter feito esse projeto. E eu espero que vocês consigam, de fato, alcançar o sonho de vocês, tá? Hoje é a nossa última aula e o nosso objetivo será justamente fazer um apanhado geral de algumas reflexões por eixos temáticos. E eu escolhi 5 eixos aqui para a gente poder conversar: educação, meio ambiente, e sempre, e entre outros, tá? E sempre pensando como a gente pode pensar uma discussão quando vier temas focados nesses eixos temáticos. Então, será uma abordagem bem ampla, bem geral, mas que vocês poderão depois fazer uma reflexão maior e até mesmo depois pensar como vocês poderão montar argumentos a partir de certos temáticos. Lembrando bem que o nosso foco não é descobrir qual será o tema, ou adivinhar tema, até porque a gente sabe que isso é uma missão impossível, né? Mas só pensar, a partir de algumas propostas, como pode aparecer certos eixos e a gente poder pensar. Tá legal? Enquanto isso, que a gente vai começar, vocês poderão seguir o canal no YouTube, tá? Não esqueçam disso, seguir esse canal no YouTube. Se inscrever, né? No YouTube se inscreve. Se inscreva em nosso canal, compartilhe com outras pessoas, porque para 2025 eu pretendo cada vez mais ampliar nossa comunidade. O canal vai continuar com conteúdos voltados para a redação e português, tanto para concurso público, redação e vestibulares. Então, compartilhe com seus colegas e vamos ampliar nossa comunidade de redação do professor Remígio Novaes, tudo bem? Então, conto com vocês sempre. Bem, vamos lá. Antes de começar, eu quero mostrar um pouquinho um percurso de como vai acontecer a redação da UNEB, né? A redação da UNEB, se você parar para pensar bem, quando você vê o edital, pode observar que eles vão sempre partir de uma situação problema. Tá? Então, esse é um ponto de partida. Uma situação problema que você precisa argumentar, e nessa argumentação, ao final, você precisa trazer uma solução coerente. Ou seja, então eu tenho situação problema, que desse tema você vai trazer uma discussão acerca de algo, e ao final da situação problema que ele vai te apresentar, ele vai querer como avaliação, como critério de avaliação, que você traga uma solução. Ou seja, então eu já estou sabendo mais ou menos que nas minhas redações eu vou poder, já a partir do pressuposto, que eu vou utilizar as teses por responsabilização, em muitos casos. Ah, professor, mas pode ser que o tema venha um tema importância. Sim, mesmo que o tema seja importância, a depender da sua organização, se você fizer um parágrafo com D1 positivo, o segundo automaticamente será por responsabilização, quando você irá apontar um culpado pelo problema que não está sendo alcançado. Mas essa é uma regra geral. Então, assim, pensem o seguinte, que durante a argumentação, quando você desenvolver os seus argumentos, na situação problema, o que deve ter? Você vai estabelecer uma tese, e você vai trazer um motivo pelo qual aquele problema está acontecendo, tá? Você vai deixar claro para a sua banca o responsável pelo problema. O responsável pelo problema pode ser uma entidade, como pode ser um fenômeno. Vai depender do tema que você propôs, tá? E esse responsável, geralmente, quando é uma entidade, ele vai ser retomado como aquele que deve fazer a solução. Lembrando bem o seguinte, que esse motivo, esse problema aqui, ele vai ter um efeito e vai ter suas implicações. Ou seja, às vezes você tem um problema, vamos falar tema sobre que envolve o mercado de trabalho. Às vezes um efeito de uma ação, de uma omissão estatal em relação ao trabalho, um efeito pode ser o desemprego estrutural. E ele vai ter algumas implicações. Ele pode ter implicação, por exemplo, psicológica, ou pode ter implicação econômica, porque a proporção que eu estou desempregado, eu tenho perdas econômicas, e isso reflete também no país. Então, vira um efeito manada, ou seja, um efeito
puxa um outro efeito. E sempre que vocês pensarem nos efeitos e suas implicações, pensem em quem são as vítimas. Por que eu venho falando sobre vítimas? É porque os afetados, eles são sempre vítimas de alguma ação que está acontecendo naquela situação, problema. Tá? Então, é importante que vocês, na argumentação, tentem ser mais específico possível e deixe claro quem são as vítimas. Se são questões de raça, são negros, são brancos, são periféricos, deixe sempre claro quem são as vítimas. Nunca queiram trabalhar como indivíduos ou as pessoas. Tentem sempre especificar. Na argumentação, tenha em mente isso. Quanto mais você for específico, melhor vai ser a sua precisão argumentativa. Tá legal? Então, esse vai ser um percurso. E observe que eu tenho a situação, um problema, e eu tenho que propor uma solução. Essa solução, para manter a coerência, sempre eu vou partir da ideia de que aquilo que eu trouxe de problema, o responsável ele vai trazer uma solução. Então, se você discute lá que um problema foi da escola e que você mostra que o Estado foi culpado, na hora que você fazer a retomada na conclusão, para ficar coerente internamente seu texto, você retoma o próprio Estado como agente, ou a escola como agente. E ele precisa trazer uma solução para resolver o problema de quem? Das vítimas, que de alguma forma foram afetadas por uma situação ou motivo que não foi realizado. Conseguiram compreender aí como funciona esse plano argumentativo? Isso vai ajudar muito vocês na discussão e até mesmo para evitar certas lacunas, porque às vezes a gente vai deixando lacunas no nosso texto, né? Muitas lacunas. Então, o importante é que vocês consigam fazer um mapeamento desse argumento e nesse mapeamento vocês consigam trazer todos esses elementos, né? Eu não coloquei os repertórios, mas os repertórios vão estar aí, porque os repertórios, eles fazem parte, tanto como contexto, como se forem utilizar eles como um exemplo, né? Ou como um elemento para sustentar mais o seu texto. Então, quanto maior vocês trouxerem informações, maior o nível de informatividade, melhor vai ser a sua precisão nos seus argumentos, tá legal? E não esquecendo de vocês também utilizarem, sem dúvida alguma, adjetivos, né? Sejam críticos. Quanto mais crítico você for sobre um problema, melhor vai ser a sua avaliação. Seja criativos. E uma das formas é justamente utilizar metáforas, utilizar adjetivos, isso vai te dar ali essa maior precisão em relação à criatividade. Ok? Mas vamos agora para o que interessa, nosso segundo ponto aí. E mais uma vez, vou lembrar vocês, não se esqueçam de se inscrever no canal, tá? Vamos falar sobre repertórios vamos falar agora sobre eixos temáticos. As redações, elas são produzidas a partir de eixos temáticos. O que são eixos temáticos? São, como vou chamar aqui, para ser bem claro aqui nessa explicação, é como se fosse um grande bloco de assunto, tá? É um modo mais amplo, ok? E dentro desse bloco amplo de assuntos surgem os temas, porque os temas, na verdade, eles fazem recortes. Então, o tema não é meio ambiente, que é o eixo temático, mas, por exemplo, o tema vai ser ameaça ignorada. Por que o crescimento global ainda não é visto com seriedade? Essa foi uma pergunta. Então, esse foi um tema. Então, a partir desse tema que foi especificado, ele está dentro de um eixo temático. Às vezes, vocês irão encontrar em um tema mais de um eixo temático. Tá? Então, às vezes, pode ter o eixo temático meio ambiente, saúde, meio ambiente, cidadania. Isso pode acontecer. Mas observar que sempre vai ter um eixo temático. E a gente pode pensar, a partir desses eixos, o que a gente poderia discutir a partir desses temas. Temas que envolvam ambiente, meio ambiente, é muito importante que a gente possa entender a questão do meio ambiente. De acordo com a Constituição Federal, todo brasileiro tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Isso quem diz é o artigo 225, né? 225 da Constituição Federal. Todos devem ter um meio ambiente ecologicamente equilibrado. E para que isso seja viável, a própria lei vai destacar que isso deve ser uma ação efetuada tanto pelo Estado
quanto pela sociedade civil e todos os representantes. Então, observe que a lei ela não vai destacar a responsabilidade total em relação ao Estado, mas também é um compromisso social de toda a população. E isso inclui empresas, você, eu, todos devem fazer parte e fazer algo para que esse meio ambiente seja ecologicamente equilibrado. Só que a gente percebe que no dia a dia isso não acontece, não é verdade? Então, isso você já sabe. É o ideal versus a realidade. Na realidade, isso não acontece. E a gente vai perceber que o meio ambiente, ter um meio ambiente ecologicamente equilibrado, é muito importante. E já pensar aí na questão da relevância. Algumas vezes pode vir um tema que tenha a ideia da importância. E a gente vai poder pensar que qual a importância de termos um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, o meio ambiente, com as florestas, com os animais, com a cadeia, toda uma cadeia, né, desse meio ambiente, eles são super importantes para manter um equilíbrio e a nossa saúde, né? Uma saúde mental, uma saúde física, tá? Então, a saúde dos próprios animais tem a ver com cuidado com o meio ambiente, né? Quando a gente não cuida do meio ambiente, você vai ter os problemas ambientais. E a gente vai poder pensar até mesmo a partir desse tema. Esse tema aqui, o tema 1, que a gente vai falar sobre a ameaça ignorada, né? Esse foi um ponto de recorte que foi feito aqui. Por que o aquecimento global ainda não é visto com seriedade? Veja que o tema em si já está dizendo bem claro, né? Se for transformar essa pergunta em uma frase direta, a gente vai ver que o aquecimento global ainda não é visto com seriedade. E por que isso acontece? Por que será que essa ameaça é ignorada? Tá? E a gente vem para algumas questões para D1 e para D2. Temas para meio ambiente, a gente pode partir de teses bem clássicas, e aí vocês podem trazer inovação nas palavras também, para se referir ao Estado também, tá? Pode ser falar sobre uma inação estatal ou uma inabilidade estatal para lidar com o problema. Porque o Estado, ele tem essa responsabilidade, né, em nação estatal. Ele tem uma responsabilidade constitucional. Constitucionalmente, o Estado deveria cuidar do meio ambiente. E aí a gente vai poder pensar dos acordos que são feitos e não são cumpridos. Como, por exemplo, o Brasil, de alguma forma, ele se comprometeu com o plano, com os objetivos de desenvolvimento sustentável, que chama de ODS. Tá? Lá são 15, são 17, né? São 17 objetivos. E um desses objetivos é que o Estado se comprometeu a tentar ter um ambiente ecologicamente equilibrado, reduzindo as taxas de emissões de gases, né? Que são comprometedores para uma vivência equilibrada no nosso planeta e que tem a ver com a relação com o aquecimento global. Porém, muitas vezes isso não acontece. Então, está nem por que isso não acontece. E aí você vai trazer as suas explicações. Então, os temas que envolvem o meio ambiente, a gente pode pensar tanto no Estado, né? Tanto no Estado, podemos pensar também com a questão da ausência de educação ambiental, tá? Só pegando aqui só um primeiro ponto aqui, tá? Uma ausência de educação ambiental. Pronto. Então, aqui a gente já tem algumas teses para trabalhar com relação à educação. Aqui não, educação. Educação ambiental. Porque a educação ambiental é muito importante para nos ensinar a como lidar com os problemas ambientais. E não só com os problemas ambientais, mas também com um plano de cuidado preventivo mesmo. Então, quando se fala em educação ambiental, você não vai só falar apenas do problema, mas da prevenção também. Porque não é só para cuidar dos problemas ambientais, mas nos ensinar a como a sociedade deve lidar com o planeta, o cuidado com o outro. Então, essa discussão que envolve o meio ambiente com a educação ambiental, foque sempre também no cuidado com o outro. Mostre sempre da responsabilidade social que deve ser ensinada. Isso quem fala, tem até um filósofo que ele fala, Bernardo Toro, ele fala que essa responsabilidade ela deve ser ensinada. E muitas vezes essa responsabilidade de cuidar com o outro, ou a ética, é um termo que eu quero que vocês possam utilizar na redação de vocês, tá? Que é a chamada ética do cuidado, tá?
ética do cuidado. E esse cuidado é cuidado com o outro. Porém, aí vai ser seu ponto crítico. Vocês podem fazer essa discussão e até fazer um contraponto. Mas por que será que isso aqui não acontece? Né? Por que será que essa educação ambiental não se evidencia e em relação a esse problema não há seriedade? Aí você vai criticar o próprio sistema escolar que, de alguma forma, ele não tem, na sua maioria, priorizar essa discussão. Ou faz discussões apenas sazonais, em tempos específicos. É muito interessante pensar que algumas discussões, alguns problemas sociais, eles são discutidos em tempos sazonais, em datas específicas. E não há um trabalho a longo prazo pensando de modo curricular para mudar um pensamento. Então, essa é uma das questões que a gente pode pensar com relação ao meio ambiente. Tema sobre o meio ambiente, também a gente pode falar sobre alguns problemas, como a questão do próprio capitalismo. Né? Então, a gente tem que falar assim, sobre a visão do capitalismo também. A gente pode pensar acerca de uma cultura consumista que é colocada aí em evidência, e por isso que os problemas do aquecimento global não são levados com seriedade, porque, na verdade, o que está mais em evidência é o ato de ser feliz. Né? Então, a gente tem a sociedade cada vez mais que ela procura, de alguma forma, se satisfazer com o consumo, né? E não tem uma preocupação com os impactos que isso vai causar. Então, no capitalismo, a gente vai pensar justamente sobre as empresas. Né? As empresas, de alguma forma, elas estão presentes tanto nessa visão de lucratividade, como também de poder incentivar o consumismo. Então, as famílias consumistas, elas acabam não tendo essa visão dos impactos que pode trazer com a produção de lixos, né? A produção, se for o tema que envolver lixo eletrônico, a produção de lixo eletrônico, a obsolescência programada, tudo isso focado no lucro. Sem contar, muitas vezes, que, além disso, a gente pode pensar em relação a esse tema, né? Por exemplo, se for pensar nos impactos da queimada, os impactos, pode estar nos impactos e por que esses impactos não são refletidos. Né? E a gente vai pensar justamente sobre a inação estatal, né? Sem que pensar nesses impactos ecológicos aí, no impacto das queimadas, né? Podemos refletir acerca de um desastre ambiental, perda de bioma, e essa perda tem um motivo, e aí você vai apontar a responsabilização. Até aí alguma dúvida? Algo a acrescentar? Podemos falar várias questões aí em relação a isso. Tem a falta de postura governamental, né? Nesse tema dos dois temas. Podemos falar sobre essa postura governamental que não é, de certa forma, uma atitude responsiva com o problema, né? Ou podemos falar sobre a terceirização da responsabilidade da sociedade, que ela pensa que ela não tem. Então, assim, vocês podem. Essa ideia, eu vou falar assim, terceirização, também é uma tese interessante. Terceirização de responsabilidade. Eu acho que uma tese até. Acho não, é uma tese muito inovadora, né? Responsabilidade de parte da sociedade, porque ela não se compromete, na verdade, nem com o impacto, né? Em repensar nos impactos, nem se compromete com o tema 1. Então a gente vai pensar, e por que aí? Por que essa sociedade ela terceiriza? Porque ela tem outras preocupações. Você pode atacar o individualismo, você pode atacar uma preocupação apenas com a ideia do prazer pessoal, né? Então um sucesso individual. Tem várias vertentes para você fazer essa discussão acerca da terceirização da responsabilidade. Tudo bem? Alguma dúvida aí? Vamos para o tema 2, tópico 2. Né? Então, assim, meio ambiente, como vocês poderiam focar? Responsabilizar o Estado pode ser culpar as empresas com a sua falta de visão ambiental, então, porque elas estão muito focadas no lucro, né? Pode responsabilizar também uma sociedade que ela nega-se ter responsabilidade com o meio ambiente. Pode ser também a falta de educação ambiental, que pode ser tanto você explicar do ponto de vista da escola,
ou do ponto de vista da própria família também. Tudo bem? Então, vamos lá. Continuando, vamos falar sobre educação. É um outro eixo que acontece. Educação, gente, vamos pensar em educação, que aparecer temas que enfoquem educação em temas de redação. Pense sempre no pressuposto qual é a finalidade da educação. A educação tem uma finalidade muito importante. E qual é a finalidade da educação? Ela tem uma formação ética, social, né? Então, socialização, e tem também uma formação cultural também, tá? Então, a educação nos permite não só nos relacionar com o outro, nos ensina a viver na diversidade, né? Pode nos ensinar a fazer isso. Ela pode ser um pontapé justamente para uma ascensão social. Então, o indivíduo ele vai ascender socialmente, tá? Embora a gente perceba que hoje já existe um movimento contra a escolarização, né? Então, se vê muita gente rasgando diploma, mas a educação ainda é importante, é um dos meios ainda de você crescer socialmente numa sociedade letrada é a partir da educação, em todos os níveis. Então, a gente vai pensar a educação que ela tem os níveis. Então, ela tem a educação infantil, a educação básica, fundamental 1, 2, ensino médio, tem a graduação, tem a pós-graduação. Quanto maior o nível de escolarização, maior a possibilidade de você ascender socialmente. Tá? Então, esses são uma das questões. Quando o tema for educação, nós temos aí, quando falar de situação, problema que pode acontecer, como é no caso do tema 1, olha aqui esse recorte. Então, quando a gente fala nesse recorte, a gente tem aqui uma recorrência. Então, esse termo aqui indica que algo é persistente. Como o tema está aberto, né, ele não tem uma palavra como impacto, ele tem a palavra recorrência, então, a gente sabendo que já pode pensar em transformar em pergunta e até saber que vai ser a tese básica é por responsabilização. Observe que o tema por si só, ele não tem nada de positivo, porque o analfabetismo funcional é um problema. Então, ele não tem nada de positivo nesse tema. Então, a gente vai poder já atacar diretamente com duas teses por responsabilização, sem se preocupar de trazer nenhuma importância para ele. Ele é sempre um tema problemático por si só, por sua natureza. E qual a ideia de ser essa ideia aqui desse tema 1? É o seguinte, é que, diferente do analfabeto rudimentar, que é aquele que não sabe ler e escrever, esse aqui, analfabeto funcional, ele sabe ler e ele sabe escrever. E ele sabe também fazer cálculos matemáticos. Só que ele é no nível que não consegue ser complexo. Então você vai ver muita gente, às vezes, que termina até o ensino médio e que ele acaba tendo ali o quê? Não tendo uma compreensão, né? Uma compreensão de textos complexos. Ele só consegue ver leituras básicas, ele não consegue interpretar. Na verdade, não é nem a leitura, é a interpretação daquele texto, ou a resolução de cálculos mais complexos. E a gente vai poder pensar o seguinte, e o tema é educação. E observe que você saber, na cultura letrada, você saber ler e interpretar um texto, ele é de fundamental importância. Porque, como falei, estamos numa cultura letrada. Não estamos na cultura da oralidade, estamos na cultura letrada. No mercado de trabalho, vem documentos. Então, você precisa interpretar, você saber entender um texto, você precisa fazer um cálculo. Então, muita gente não sabe fazer isso. E aí, quando o tema for educação, quais tópicos de teses podemos trabalhar? Como eu falei, em geral, vocês podem trabalhar com teses mais versáteis, clássicas mesmo, mas lembrando, tente imprimir na discussão uma criticidade maior para que vocês possam ganhar nisso, tá? Para não ficar uma discussão tão com senso comum. Então, tentar aprofundar ao máximo. Vocês podem falar justamente sobre o Estado, né, nas políticas públicas estatais, culpar justamente isso, né, as políticas públicas. Além disso, outras discussões que vocês poderão trabalhar com esses temas é justamente sobre a questão, não é do currículo, pode ser chamado currículo também,
mas você pode falar sobre a forma do trabalho pedagógico, né? O trabalho pedagógico muitas vezes é um desafio ainda, não é? Os professores aí, a gente atacar muito, né? Atacar justamente o que? Pedagógico. Pedagógico. Peraí, gente, peraí. Deixa eu só apagar aqui que deu um erro aqui. Vocês vão falar do trabalho pedagógico, tá? Deixa eu passar uma borrachinha aqui. Então, vocês vão falar muito sobre o trabalho pedagógico. Ainda nós temos ainda, né, pouco trabalho pedagógico, tá? O trabalho pedagógico em professores, né? Muitas vezes ainda é focado em um tradicionalismo, poucos espaços para o trabalho de interpretação e leitura, e isso às vezes complica o trabalho, tá? Também podemos falar sobre precarização escolar. Então, a gente vai falar. Então, tema de uma educação sempre vai ser essa linha, tá? Vocês poderão falar justamente sobre a estrutura escolar, né? E isso, às vezes, tem a ver estrutura escolar, tá? E aí a gente pode atacar tanto a infraestrutura, também quanto a questão de recursos humanos, né? A ausência de uma pedagogia mais inovadora para poder dar subsídios mesmo para esses alunos poderem se desenvolver tanto em leitura quanto no letramento, né? Esse chamado de letramento. Tá? Então, são algumas das correntes que podem trabalhar. Tá legal? E aí, pessoal, é o seguinte, toda vez que a gente falar de escola, a gente vai pensar sempre nos efeitos. Então, se o aluno, ele não consegue, nos seus níveis, ele não consegue ter uma boa compreensão, ele não consegue desenvolver as suas habilidadades. Aí, temas que em educação, a gente pode falar de alguns pontos de efeitos. Podemos pensar em efeito social, não é? Podemos pensar também na evasão escolar, tá? A evasão escolar. O aluno, às vezes, quando ele não consegue compreender, ter essa boa compreensão, também ele pode baixar sua autoestima. Baixa a autoestima, tá? Então, a gente vai ter várias questões aqui. Do ponto de vista financeiro, ele pode perder espaço no mercado de trabalho. Então, a gente pode falar de perda de espaço no mercado de trabalho, né? Por quê? Quanto menos eu consigo ter um letramento, maior a minha probabilidade de eu não conseguir também ter bons empregos, né? Perder no mercado de trabalho, no mercado de trabalho. E aí a gente vai poder pensar até em outro efeito, que é justamente a questão da informalidade, que pode ser um efeito. Se ele não consegue ter informalidade, se ele não consegue ter, né, bons empregos, porque ele não foi bem alfabetizado funcionalmente, o que vai acontecer? Ele vai conseguir ser competitivo no mercado de trabalho? Não vai. E geralmente nem sempre as pessoas que nesse grupo aqui, elas conseguem também terminar os estudos. E isso vai ser um outro fator desafiador. Tá legal? Olha esse tema 2 aqui. Desafios enfrentados pelas escolas brasileiras para a inclusão do aluno com transtorno de aprendizagem. Então, aqui a gente vai poder perceber que a gente vai poder focar numa política pública na escola, né? O Estado com a sua política pública também tem um trabalho pedagógico para se adequar à nova realidade. E isso requer investimento, né? Investimento em quê? Em infraestrutura, tá legal? Infraestrutura, formação, capacitação pedagógica para lidar com novos tempos. Então, geralmente essa é a discussão. Quando esses alunos aqui não conseguem ser incluídos, né, e aí pensar na escola como inclusão, o que é que vamos ter essas vítimas? Eles vão evadir a escola, vão ter baixa autoestima, não vão ter acesso ao mercado de trabalho, né? Então, são essas discussões que vocês poderão fazer com o eixo ali, educação. E aí, o que vocês poderiam acrescentar nesse ponto aí, educação? Algo aí que tem que vocês, eu falaria sobre isso. Vamos lá. E aí, pensando também em questões sociais. No fim, todos os temas são questões sociais, mas eu quis colocar trazer esses tópicos mais separados, né? Pensar muito foco em sociedade mesmo. Gente,
temas que nós estamos vivendo hoje, que é uma sociedade atual, que é, por falar aqui uma expressão, cada vez mais é desafiador, né? Desafiador justamente por uma palavra muito simples, que é o individualismo, né? O individualismo é um dos grandes problemas hoje para as questões sociais, né? E aí os conflitos. Na verdade, as questões sociais envolvem muito conflitos, né? É uma palavra que eu gosto de tratar, são os conflitos, né? Esses conflitos, de alguma forma, eles impedem, na verdade, que a gente consiga pensar em uma cultura de paz, né? Então, isso a gente pode pensar isso nesse tema aqui, nesses temas. Uma cultura de paz, né? Uma harmonia dentro da sociedade, a gente acaba não tendo, né? E por que eu falar isso aqui? Porque os três temas aqui é muito nessa pegada, tá? Eu sei que na ideia 2 não é tanto conflito, mas a gente do conflito tem uma passividade. E às vezes é porque a gente não quer se meter em problemas, tá? Então, o que acontece? No tema 1, observe que nós temos aqui a importância de ouvir de forma respeitosa em um mundo polarizado. Lembre-se, o tema veio a palavra importância. O que isso significa é que, de alguma forma, vocês precisarão sempre no texto de vocês trazer algo sobre importância. E vocês não podem soltar essa palavra lá no aleatório e não trazer nada sobre ela. Tentem sempre fazer algum comentário que demonstre a questão da importância. Então, se a gente for parar a pensar bem, qual a importância de se ouvir de forma respeitosa ao outro no Brasil polarizado? É justamente a gente pode pensar numa harmonia, né? A gente pode pensar em um mundo mais pacífico, em um mundo mais de paz. Então, isso é a importância, né, de ouvir. É para construir esse ambiente. Entretanto, aí entra em questão, vocês podem fazer o ponto crítico. Tá? E vocês podem sempre fazer, nesse contexto, trazer um ponto de importante e sempre fazer esse confronto. Só que o que está acontecendo é, como eu falei, no tema da UNEB, vocês precisarão trazer uma solução. Então, vocês não poderão, de certa forma, fazer os dois argumentos só com importância. Vocês precisarão sempre trazer alguma problematização. Por que eu falo isso? Porque você precisa trazer uma solução. E para você trazer uma solução, você precisa também trazer um problema. Até porque a palavra polarizado já é um problema. Na polarização, o que a gente está vendo na polarização? A gente vai ver alguns pontos, né? Como, por exemplo, o ódio, tá? E que cresceu em discurso de ódio. Nós vamos ter a violência, tá? Essa violência física, essa violência simbólica, né? A gente vai falar da psicológica, a gente vai ver as dores, tá? A gente vai ver ali o tensionamento entre famílias, o ambiente de caos. Tudo isso é um mundo polarizado. E por que isso não? E por que será que, apesar de ser importante ouvir as pessoas, isso não acontece? Então a gente pode até pensar em alguns argumentos nesse tema aqui. Como, por exemplo, a gente pode pensar justamente que um dos problemas é o tensionamento político. Tá? Então, essa tensão político, né? Tensionamento político é um dos problemas, né, que impede ali, tá legal? A gente pode pensar ainda, né, a falta de uma cultura de paz, né, de ser ensinada, né? Então a gente pode até focar no ensino, justamente, né? A falta de ensino de uma cultura de paz. Olha quantas coisas a gente pode até pensar. Cultura de paz. E é interessante porque esse termo cultura de paz não é meu, tá? Mas é um termo que a gente vai poder trabalhar a partir de um documento da ONU, que ela estabeleceu, né, a necessidade de se construir uma sociedade mais harmoniosa. E a gente vai voltar justamente sobre isso. Uma sociedade harmoniosa é uma sociedade que ela consegue respeitar. Então a gente precisa ensinar. E a gente vai pensar, por que isso não está acontecendo? Por que não se ensina? Quem deveria se ensinar? Então, quando vocês falarem sobre essa questão do ensino, na argumentação,
Vocês precisam especificar quem é que deveria ensinar, né? Quem deveria ensinar e por que ele não ensina, tá? Então não basta só falar quem deveria ensinar, mas falar o porquê não ensina. Porque a gente consegue mostrar o senso crítico. Tá legal? Então, lembrando, toda vez que você tem polarização, que há um tensionamento político, né? A gente viu isso, tem visto isso nos últimos anos, principalmente, né, com essa questão da rede social. Então, a gente vai poder pensar sobre isso, até mesmo com essa incompreensão da liberdade de expressão. Também tem outro fator que a gente pode pensar, né? Isso foi até um tema lá da UESB, né? Da UESB, liberdade de expressão. Às vezes a gente pensa que a gente não tem responsabilidade, a gente pensa na comunicação, não é? Nós de comunicar, dessa liberdade de expressão que está na Constituição Federal, porém a gente acaba não pensando na responsabilidade, ou um termo que a gente pode utilizar, que é um conceito da linguística, né? Que é uma comunicação responsiva. Eu ter uma comunicação com responsabilidade, ou responsabilidade ativa daquilo que eu falo. Só que na sociedade atual, em que todo mundo ele acaba produzindo conteúdo na rede social, as pessoas pensam que elas têm liberdade, que essa liberdade ela é ilimitada. Então, essa pode ser uma discussão a ser feita. Tá legal? Então, esses são alguns pontos. E observe que essa discussão aqui, elas poderão ser aproveitadas para outros temas. É como eu falei, a depender do tema, você poder aproveitar essa discussão. Até porque estamos pensando num eixo temático como um todo, não como esse tema específico. Quando a gente pensar também nesse tema aqui, não é? Esse foi um tema que eu achei interessante. Sociedade. Conformismo social. Observe que vamos falar aqui sobre sociedade, tá? Lembra que eu falei uma aula que a sociedade ela deve agir, né? Ser social é isso. Todos devem agir, agir pelo bem comum. E vamos observar que em alguns momentos isso não está mais acontecendo. A sociedade ela tem parado de a sociedade não, né? Parte dela, ou a maioria dela, tem parado de alguma forma de se preocupar com o outro, né? Se preocupar com aquilo que está acontecendo. Quantos problemas sociais nós temos percebido na sociedade? São em várias áreas, gente. Saúde, educação, meio ambiente, várias áreas, elas têm sido afetadas a população brasileira. Mas você fala assim, poxa, mas não há nenhuma mudança, tudo parece como normal, né? As pessoas até falam, as pessoas até debatem o problema na rede social, mas não fazem nada. Já perceberam isso? Que o problema continua? O problema até, assim, a gente até se mobiliza virtualmente, mas é pouco ainda, é bem pouco. Mas vamos falar sobre conformismo, né? Quais são os motivos, as possíveis causas para o conformismo? Podemos atacar algumas questões, tá? Quando a gente falar dessa questão desse inconformismo aqui, eu vou puxar aqui uma setinha aqui e puxar uma ideia aqui. Por exemplo, eu posso pensar nesse individualismo. Tá? Individualismo. Essa é uma questão que a gente poderia atacar justamente acerca dessa atuação. Porque sim, nós somos uma sociedade cada vez mais preocupada com o seu eu. Tem um termo que é bem interessante, que é a era do vazio. Depois vocês podem pesquisar depois, tá? Era do vazio. E ele vai mostrar justamente que a sociedade atual ela está muito mais preocupada consigo mesmo. É uma sociedade narcisista, ou seja, olha só para o seu próprio espelho, próprio reflexo. E ela não tem preocupação com o social. Lembrando que, pensando novamente, né, era do vazio, mas ética do cuidado, observe que é bem diferente os termos, né? Porque a gente está perdendo essa capacidade de cuidar do outro. E isso tem muito a ver com individualismo. Então, por isso que os problemas sociais, às vezes, não é resolvido, não há mobilização para poder resolvê-los. Não é resolvê-los por completo, mas pelo menos mudar alguma situação. Isso tem muito a ver com essa cultura individualista tão impregnada na sociedade atual. Né? Isso é um dos pontos. Tá legal? Um individualismo tão presente na sociedade atual. Tá? Ou também uma sociedade cada vez mais do espetáculo.
né? Tem um termo aí que a gente vai poder trabalhar, né? Sociedade do espetáculo. E o que é a sociedade do espetáculo? Uma sociedade que vive da aparência. Então, a sociedade da aparência, ela não tem preocupação, na verdade, com a realidade. Então, ela está muito mais preocupada, às vezes, em se expor uma rede social, por exemplo, do que preocupada com os problemas. Então, ela cria uma sociedade de espetáculo, ela cria um mundo de ilusão, né? É como se fosse ali um lugar, um não lugar presente ali, e que o resto do mundo ele está distante. Então, isso também tem a ver com a própria forma como a sociedade, né, e a gente vai falar sobre os meios de comunicações, a cultura do entretenimento, ela tem para os cidadãos alheios aos problemas. Então, essa é uma sociedade muito mais, às vezes, preocupada com a, não é a felicidade, mas com esse prazer, tá? Ou essa cultura ilusória dentro de uma mente virtual, do que preocupada com os problemas sociais. Outra que a gente pode pensar em temas desse estilo aqui, ou solidariedade, que envolva conformismo, tá? Esses temas assim, tá? É justamente uma Eu vou puxar novamente a questão, tá? Nova de ensino, para um tema questão 3 aqui, que é o ensino, na verdade, né? Ensino político. A gente pode até falar sobre isso, tá? Muitas vezes a gente não é ensinado a nos mobilizar politicamente. E esse é um ponto importante que eu chamo a vocês para esses temas, né? O ensinar solidariedade, o ensinar a cuidar do outro, o ensinar a ter uma posição política que consiga refletir os problemas sociais. Até porque nós estamos em democracia. E a lógica da democracia é que todos participem. Mas como é que vai participar se eles não sabem nem reconhecem, por exemplo, os seus direitos, os seus deveres, em muitos casos? Então, o ensino político, isso pode acontecer no ambiente escolar, pode ser na família, pode ser algo que vocês podem intencionar na discussão, tá? O ensinar solidariedade, a questão do ensino da filantropia também, são teses para esses temas. E olha que é uma tese que você vai focar, que eu considero uma tese diferente, mas que você vai trazer uma mesma série de discussão na hora de justificar. E por que será que a gente acaba não ensinando desde a infância a entender o seu papel na sociedade, o seu papel enquanto cidadão? Aí você vai trazer um culpado, você vai mostrar um motivo pelo qual isso acontece, quais serão os efeitos, como isso afeta a sociedade como um todo, e você fecha a discussão de forma muito linda e maravilhosa. Tá legal? Tudo bem aí? Olha esse tema 3 também, como ele é interessante, não é? Na mesma pegada aqui de atuação social. Observe que a filantropia é algo muito importante, né? Nós temos exemplos bem claros aqui em Salvador, desse tipo de situação, com o Hospital Irmã Dulce, entre outros vários, né, que acontecem, que trabalham com a filantropia. Mas a gente vai pensar justamente alguns pontos nessa discussão sobre filantropia, também não só positivos, mas como eu falei, mas por que será que isso é tão importante a poucas pessoas nesse tipo de trabalho? E a gente vai poder pensar várias questões. Se for para pensar nesse tema aqui, qual seria a sua opinião sobre uma tese com responsabilização para o D1, trazendo um problema para a filantropia no Brasil? Qual seria a sua opinião? Poderia ser falta de empatia, isso aí, falta de empatia, né? Nós temos aí também uma sociedade cada vez mais individualista, né? Então as pessoas acabam achando que não tem tempo, ou a própria corrida pelo sucesso. Aí, então faz com que as pessoas acabem achando que não tem tempo para fazer filantropia com ninguém, né? Podemos também atacar nesse tema justamente a falta de ética das pessoas diante das ações filantrópicas ou o espetáculo na filantropia. Você já percebeu que muitas vezes a atividade filantrópica ela tem muito a ver com essa questão do espetáculo para ganhar like. Então a gente vai criticar essa cultura do like que de alguma forma mascara o ato de ajudar, né? E você se aproveita da dor do outro
para poder ascender ali dentro do contexto midiático. Então, você tem várias coisas a discutir com relação a esses temas. Sempre foque, né? Temas que envolvam filantropia, solidariedade, esses temas. Trabalhe com esse foco do individualismo. Mostre também justamente essa relação. Pode ser a falta de empatia também, não é? E sempre pense no seguinte: pense como a sociedade se comporta atualmente, né? Olhe muito para o que está vindo na atualidade. Você pode perceber que os eventos que aconteceram recentemente, lá no Rio Grande do Sul ou aqui na Bahia, você vai ver que muita gente se mobilizou para poder atuar ali. Mas muitas pessoas também se utilizaram daqueles momentos, ou até a falta de caráter das pessoas desviando verbas de atos filantrópicos. Né? Então, essa questão a ser discutida também. Né? As pessoas utilizaram daquele momento para se promover. Né? Então, usa da dor do outro para autopromoção. E isso mostra o quê? Falta de empatia. Tudo bem? Vamos lá para continuando. Ciência e saúde. Gente, quando falar em temas que envolvam saúde, né, e ciência, também é um tema de grande relevância. E aí, um ponto super importante nesse tema é que vocês pensem em saúde não só como ausência de doença, mas como um bem-estar físico. Vou até colocar aqui, tá? Ó, saúde como bem-estar físico, tá? Mental e social, gente. É um conjunto, tá? Saúde, nesse novo conceito que é da OMS, né, ele não está focado apenas em você numa questão de curar doença ou curativa, mas ela envolve um ser humano como um todo. Né? A nossa relação, né, se a gente tem um social fragilizado, é óbvio que a gente vai adoecer mentalmente, não é assim? Se você tem um desgaste físico, também vai afetar em todas as suas áreas da sua vida. Então, você não pode dissociar essas esferas. Essas esferas estão em conjunto, elas estão presentes constantemente. Tá? Por isso que é importante pensar o nosso sonho de saúde de modo bem amplo. E a gente vai poder pensar algumas questões aqui, né? Saúde, como falei, com um modo bem amplo. E aí pensar o seguinte: temas que envolvam saúde, a gente pode pensar várias questões. Uma delas aqui, eu vou começar a partir desse tema um, que é a questão da automedicação e as suas consequências para a saúde pública. Então, veja só, quando a gente fala em automedicação, é um tema muito atual, porque recentemente teve um tema da FUVEST, foi FUVEST não, Unesp, em que o tema foi sobre a medicalização da vida. Então, cada vez mais estamos nos medicando. E por que será que nós temos a questão dessa automedicação constante? Por que ela está acontecendo? Então, a gente vai pensar alguns fatores dessa automedicação. Também a gente vai pensar, primeiro, pela questão do acesso, tá? Facilidade do acesso ao medicamento. Facilidade de acesso, né? De acesso ao medicamento. Então, a gente tem um problema muito sério em relação a isso. Tem muito a ver com a questão aí dessa falta de fiscalização. E a gente vai poder pensar quem deveria fiscalizar isso, né? Então, a gente já pode ver que a gente consegue fazer uma linha lógica bem de boa, tá? Então, quem deveria fiscalizar? Então, a gente vai poder pensar sobre isso. Tá? Então, tem facilidade de medicação. Uma das questões é que a gente pode pensar dessa cultura que a gente vai pensar em uma cultura da automedicação, é justamente os estímulos, não é? Os estímulos que são ofertados. Os estímulos são ofertados. Quem faz esses estímulos? São as empresas farmacêuticas. Então, toda vez que você está ali sendo instigado a começar a poder se automedicar, os medicamentos estão ali, né? Da Domodoria ou do Sumi. Então, sempre tem um comercial te induzindo a comprar a medicação. Principalmente aqueles que são não sem prescrição médica. Então, você vê que há até um termo, né? Que se faz com a automedicação nos comerciais. Se o problema persistir,
Aí, olha como é que é o comercial. Procure um médico. Observe que é o inverso do problema, né? É o inverso. A lógica, qual seria a lógica ideal? É que a gente procurasse o médico, não é assim? Para depois se medicar. Mas é assim, você vai se medicar, você oferece um remédio para aquele seu problema, você vai tomar sem saber o que é, e se você persistir aquele problema, você vai procurar um médico. E talvez, quando você for procurar, já está em um estado muito mais complexo. Então, você vê que essa questão da automedicação, ela é um grande problema que ela é incentivada constantemente pela facilidade do acesso, do consumo. Então, tem um marketing ali, né? Um marketing que é utilizado justamente. Qual é o foco central das empresas para estimular esse consumo? É justamente para poder ter lucro. E a gente vai falar, ó, lucro sem responsabilidade com o outro, ou seja, ética do cuidado. Tá? Então veja como isso é interessante, tá? Pensar isso aí. Além disso, nós temos um outro problema da automedicação, que é a questão que eu vou falar aqui, que é o acesso à informação. Né? Hoje está muito o acesso à informação. Isso tem acontecido muito com a rede social, né? Você fala doutor Google, né? Doutor Google. Então, hoje ficou muito mais fácil ter acesso à informação. Muito fácil. Então, se você chegar hoje aqui, tá com a dor de cabeça, aí você vai lá e faz assim, dor de cabeça, lado esquerdo. Qual será o problema? Aí ele vai te dar alguns diagnósticos, de modo bem geral, né? E depois assim, aí você vai ter algumas vezes até a sugestão de medicamentos. Você, às vezes, vai fazer o quê? Você vai buscar o medicamento a partir daquela acesso à informação, porque você confia. Porque às vezes o site vem com o nome de um doutor, vem informando o número dele, da credencial dele. Então você fala assim, poxa, é uma fonte confiável, eu posso confiar nessa informação e eu posso tomar essa medicação, mas sem pensar nas consequências, tá? Também podemos culpar nessa automedicação o próprio Estado. Pode ser uma falta de campanhas informativas, então a gente pode culpar o Estado por isso. A gente pode culpar o Estado nessa questão também sobre a fragilidade do acesso ou do funcionamento da instituição pública, tá legal? Então isso pode trazer problemas, ou isso é um problema, na verdade, porque muitas das pessoas, elas não querem ir ao SUS, porque às vezes acham que lá tem muita fila, não tem médico, e aí ele acha que é muito mais prático, diante dessa visão que tem, que é a realidade, é muito mais fácil se automedicar do que procurar um posto de saúde. Esse é um dos problemas. Além disso, a gente pode pensar também sobre a cultura da positividade. Olha como isso é interessante. Às vezes, na cultura da positividade, as pessoas não querem ter tempo para poder procurar um médico, né? Ou da produtividade. Eu vou falar melhor essa palavra, produtividade. E quantas vezes a gente tomou um remédio, não está tão bem, mas toma um remédio para se manter produtivo, mas sem saber o que de fato é aquilo. Então, a cultura da produtividade, ela tem nos levado para caminhos perigosos, que é o caminho da automedicação, que tem as consequências, né? Quais as consequências dessa automedicação para a saúde pública? Primeiro, a gente pode pensar que é mascaramento de doenças graves, e quando o cara descobre, já está no estágio já complicado, isso é um estado, né? Tem a intoxicação, né, assim? Então, esses são alguns problemas que podem acontecer diante desses problemas, inclusive até levar à morte. Então, são esses alguns dos fatores aí. Tá legal? Até alguma dúvida? Na redação 2, esse tema 2 aqui, que é desafios para garantir saúde mental dos idosos, esse é um tema também que é bem interessante e que merece atenção. Primeiro que a nossa população está ficando cada vez mais velha. O último censo populacional demonstrou isso, que estamos envelhecendo,
Daqui a pouco eu e você estará nesse grupo também. E é muito importante que é se pensar, né? E a gente fala sobre saúde preventiva, desafios para garantir uma saúde emocional ou uma saúde mental dos idosos. Muitos idosos eles lidam com alguns fatores, né? Como a rejeição, a ansiedade, a depressão. Por que acontece isso? Porque, em grande parte, eles foram produtivos a vida toda. Não é assim? Então, a gente tem aí alguns fatores. Ele foi saudável, né? A gente fala aqui fisicamente, né? Ele foi saudável socialmente, porque ele era ativo, e mentalmente, porque ele estava sempre incluído em sociedade, no trabalho, na família, antes de se tornar idoso. Então, quando se torna idoso, começamos a ter agora o problema, que é justamente que ele começa a perder. Ele começa a perder um pouco. A depender de como ele pensou a sua vida. Ele passa a perder bem-estar físico, mental e social. E muitas vezes isso reflete muito no mental dele. E aí, quais são os desafios para garantir uma saúde mental de idosos brasileiros? Então, vamos lá pensar alguns pontos. Bom, primeiro a gente tem que pensar justamente um desafio para garantir é desconstruir essa visão utilitária, desconstruir, né? Desconstruir a visão utilitarista acerca, né, da vida. Então, o que acontece? Nós temos uma sociedade que a vida parece que ela é utilitária para alguns momentos. Isso tem muito a ver com essa visão que temos hoje. Muitas vezes isso no mercado de trabalho, principalmente. Utilitarista, tá? Tem muito a ver com o mercado de trabalho hoje. Muitas vezes, as pessoas quando chegam a partir de 50 anos de idade, e olha que elas não estão nem idosas ainda, mas começam a sofrer um processo de etarismo, o preconceito, e achar porque eles não têm condições de render como deveriam render. Então, nós temos uma sociedade que era produtividade, então a gente pode pensar também que o desafio justamente é também desconstruir essa cultura, né, da produtividade, desconstruir a cultura da produtividade, é um outro fator aí que a gente pode pensar, tá? Em relação a este tema, que é a saúde mental dos idosos. Por quê? Esses dois pontos, visão utilitária e cultura produtiva, eles afetam também a vida dos idosos, né? Então a gente vai pensar que muitas vezes eles são excluídos no mercado de trabalho porque eles não conseguem mais ser úteis, não conseguem ser mais velozes. E às vezes as empresas, elas perdem também de aprender com a experiência daqueles que já passaram por tantos desafios. Mas isso aqui reflete o quê? Na saúde mental dos idosos. Por quê? Porque eles ficam exclusos da uma vida social, que é o que? O mercado de trabalho. Muita gente pode pensar que o desafio é justamente também a própria família, tá? Então a família muitas vezes também ela vai ser um desafio para a saúde mental desses idosos, porque eles acabam abandonando. Então tem um abandono, né? Ó, esse abandono familiar, tá? Abandono, tá? Então, muitas vezes, os idosos, eles são colocados em asilos sem ter a vontade de ir, as famílias, para não ter nenhum tipo de trabalho, em alguns momentos elas preferem colocar em asilos mal cuidados, como aconteceu recentemente aqui, que eles descobriram um asilo de idosos, né, um lugar de idosos, um lar de idosos, olha aí, chama de lar de idosos, né? A gente pode pensar essa crítica, né? Lar de idosos, mas que na verdade funcionava muito mais como um lugar que não tinha nada a ver com lar, né? Então tinha a ver mais com um lugar de opressão mesmo do que um lugar de lar. E isso é um dos problemas que a gente pode pensar, porque assim, o idoso ele acaba ficando abandonado e isso reflete, né? Esse abandono reflete na sua vida mental, entre a solidão, entre a ansiedade, entre a depressão. Então, essas são algumas questões que a gente pode pensar. Além disso, pode pensar sobre a visão, pensar justamente
numa cultura de prevenção, né? Também, numa cultura de cuidado que deve ser proporcionada pelo próprio SUS também, para os idosos, para cuidar deles também. E aí também pode ser para o Estado, para a sociedade. Então veja que tem vários pontos a se pensar nesse tema. Tá legal? Continuando, arte e cultura também é um outro ponto que merece destaque na nossa discussão. Arte e cultura tem sido um tema muito atual ultimamente. Foi tema do Enem. Vi que foi um tema de um processo seletivo que é semelhante ao Enem, que é promovido pelo governo também, que falou sobre arte de periferia. E eu lembro que a gente até comentou nosso tema de relação lá no nosso curso, e comentamos acerca de arte de rua, né? E ele falou sobre arte periférica. Então, assim, gente, ó, arte é algo muito importante para a sociedade. Então, a gente não pode ver sem arte. É a arte que, de alguma forma, traz brilho, traz inovação, traz reflexão, traz criatividade, tá? Traz criatividade. Mas, muitas vezes, a questão da arte na atualidade vem passando por vários conflitos, né? Isso tem muito a ver, a gente pode até pensar justamente com a própria polarização política. O campo da arte ela tem sido colocado sempre num campo de polarização, tá? E aí entra a questão, né, do que é arte, do que não é arte. E sempre a discussão do que é e o que não é arte. E todas as vezes também que essa discussão e que não há reflexão de forma sadia, isso vai ter impactos, tá? Mas nesses três temas aqui, a gente vai ver três temas que são bem diferentes, que trabalham a arte em perspectivas diferentes. A gente vai poder pensar um pouquinho sobre isso. E quando a gente pensar em cultura e arte e cultura, vamos sempre pensar em algumas palavras, tá? Que palavras são essas? Identidade, tá? Nós temos pensado também sobre identidade, não é? Pensar sobre nação também, né? Identidade da nação, tá? Esses são alguns pontos que a gente pode pensar. Vamos pensar também sobre criatividade, né? Criatividade. Fugir do lugar comum, na verdade, a arte também nos ajuda a isso, né? Fugir do lugar comum. A arte também, de alguma forma, nos ajuda a ser momentos de lazer ou contemplação. Olha quantas coisas, contemplação, né? A perceber o que é o belo também, né? Então, tem a perceber do que é o belo em si. Tem a arte, né? A arte também mostra, tem questão da cultura da diversidade também. Então, veja que várias coisinhas, várias questões, né? Bem, quais desafios que nós enfrentamos? Um desafio pode ser a padronização da arte, né? A cultura homogênea. A gente pode falar sobre globalização, que ela tende, na verdade, a formar culturas artísticas mais padronizadas e homogeneizadas. Isso porque facilita, na verdade, a agregação de valores e lucratividade para alguns, né? Para alguns. Então, por muito tempo a gente tem vivenciado isso, principalmente ali em relação à cultura americana, né? Os filmes. Então, às vezes, você vai ver que o filme brasileiro, não fala em arte, né? Quando fala assim, filmes brasileiros, você vai ver que a gente fala assim: você viu um filme brasileiro? Cara, não. Qual foi o que você assistiu? Não lembra. Mas perguntar qual foi o último filme de Hollywood que você assistiu? Ele ia falar vários. E agora, como estão na nova cultura, né? Cultura mais asiática. Falar dorama. Poxa, a pessoa já assistiu dorama. Mas às vezes não assistiu uma série brasileira. Isso tem muito a ver com a questão também da globalização, que de alguma forma nos dá aquela sensação de que tem acesso a vários mundos e muitas vezes esquecemos da nossa. E a gente chama de um complexo de vira-lata. Sempre o nosso não presta. Sempre que o presta é o do outro. Tá legal? Então, assim, mas esse tema 1 aqui, observe que o tema tem sobre combate a tráfico ilícito de bens culturais brasileiros. Por mais que a gente não seja tão visível esse tema, né, essa questão do tráfico ilícito de bens, mas é algo que acontece muito, gente. É algo que acontece muito. E a gente já pode pensar o seguinte: se esse tráfico ilícito acontece, então a gente está perdendo o quê? A gente está perdendo um pouco da nossa história, gente. Né? Porque a arte e a cultura tem a ver também com história.
né? Então, a gente está perdendo, né, um pouco da nossa história. E quais são os problemas que estão acontecendo? Por que isso acontece? Então, a gente pode comparar. Daí, de forma, se você, nesse tema aqui, se você está vendo que está naquele sufoco, o que você pode fazer? É justamente mostrar o quê? Uma responsabilidade do Estado. Culpa o Estado aqui, né? Então, mostra aqui uma responsabilidade do Estado, tá? Por quê? O Estado deveria, na verdade, e aí tem até um artigo específico da Constituição Federal que vai estar que o Estado deveria proteger e promover todo o processo, né, cultural brasileiro, as artes em si também. Tudo cultural brasileiro deve ser protegido, incentivado e promovido. Só que isso não acontece. Então, se está tendo um tráfico, a palavra é tráfico. Se ele acontece, né, e é uma atividade ilegal, eu vou culpar o Estado e eu vou culpar justamente nessa questão da fiscalização. Né? Fiscalização. Às vezes vai me dando um branco aqui quando eu estou escrevendo aqui. Ainda não estou ainda acostumado tanto ainda a falar e escrever ao mesmo tempo. Então é aqui no virtual. Mas vamos lá, né? Deu para entender. Aí o que acontece? Então, o Estado, você pode culpar o Estado dessa questão. Né? Também a gente pode pensar justamente na sociedade. Também a gente pode culpar a sociedade. Porque esse é um problema social. E a gente pode mostrar a falta de denúncia. Então, mesmo que o tema seja um pouco complicado, meu Deus, é esse tema aqui. É um tema diferentão, mas eu vou partir de uma ideia geral e eu vou aprofundar. É a minha profundidade na argumentação que vai tornar meu argumento criativo. Pode observar que, no geral, todos estão partindo de um ponto lógico, de um amplo geral, de um modo geral, e o que vai diferenciar você do outro serão suas colocações de palavras. Lembre-se de uma coisa: não existe nenhuma discussão nova em sociedade. Tudo já foi dito. O que está em jogo é a forma como você diz, o modo como você diz o que já foi dito. É só sobre isso. Tá legal? Então, esse tema aqui, ó, esses dois pontos, podemos usar uma sociedade que ela não está preocupada com a questão da arte brasileira. Por quê? Porque às vezes ele não é ensinado. Então, a gente pode até falar sobre a questão do ensino da arte e da cultura, porque nós não temos espaço para isso. Tá? Então, esses são alguns pontos. Outro caminho aqui, ó, tema 2. Caminhos. Também eu quero chamar atenção para esse tema aqui, ó. Esse recorte aqui é o recorte que você vai, durante sua argumentação, sempre estar trazendo essa palavra. Ou mostrando que um problema impede que caminhos sejam efetivados, como você cita um caminho, tá? Ou você pode argumentar e sempre naquele final do período, do seu parágrafo, você vai fazer uma finalização crítica propositiva, como eu ensinei na aula, parece que foi na aula 2, parece. Tá legal? Então fica sempre atento aí. Volte lá para a aula 2, que eu falei sobre tipos, né? Que eu mostrei a estrutura do parágrafo e como vocês poderão fazer esse arremate crítico. Tá legal? Então, assim, ó, nós temos a prática da leitura, que também é uma importante arte cultural, né? Envolve arte e cultura, então envolve literatura, né? Então é cultura, é arte e cultura. E acontece o seguinte, mas nós temos só os caminhos entre os jovens, tá? Então, quando a gente fala entre jovens, esse é um tema interessante aqui, é o seguinte, quando a gente fala em jovens, a gente já pode pensar, por exemplo, em redes sociais, né? Redes sociais. Não é verdade? Redes sociais. Então, um dos desafios justamente hoje para incentivar os jovens à prática da leitura é justamente esse mundo midiático, onde a gente fala de redes sociais, ou a cultura do entretenimento virtual, que é muito mais fácil você passar horas vendo vídeo no Instagram, no TikTok, do que você parar um tempo para praticar a leitura. Então, isso você pode mostrar isso no comportamento social. Também podemos falar acerca desse processo de leitura como um fator que envolve, tá? Eu vou colocar outro fator aqui, nessa prática de leitura, é a própria falta de estímulos.
Tá? Esses estímulos pode ser um estímulo da escola, tá? Pode ser um estímulo da família, pode ser um estímulo do Estado, qualquer um pode ser uma falta de estímulo, tá? Aí você pode fazer esse processo de culpar esses setores. Segue a mesma lógica, a mesma estratégia, sempre culpando alguém por alguma coisa e mostrando o motivo e quais os impactos disso. Então, se você falar da escola, você vai focar muito nesse processo, se for em questão de leitura, e envolve arte e leitura. O tema é sobre incentivo da arte na escola. Faltam investimentos em políticas de incentivo à arte na escola, ou incentivo à leitura. Por quê? Diante de um currículo cada vez mais utilitarista, tá? Então, vou chamar de lógica da utilidade, utilitarista, voltada para a formação muito mais técnica do que com aspecto cultural, ou formação de leitores. Ou muitas vezes a leitura ele aparece de modo esporádico, mas sem nenhuma intenção, uma formação de um hábito. Tá? Então vocês podem ver essa crítica também. Então veja que os temas eles têm as mesmas lógicas de argumentação, só que você pode fazer alternâncias. Né? Ou uma hora você pode ocupar o Estado, ou uma hora você pode falar da política pública, você pode falar de uma inabilidade, você pode falar da formação de professores, né? Você pode falar do currículo, que ainda não tem um currículo focado para a leitura. Não existe na escola uma disciplina que estimule a leitura. Tá? Então, você vê que na boa parte das escolas, esse processo de leitura ele é feito de modo deficiente, sem nenhuma formação e intencionalidade, sem nenhum propósito. Então, você vai poder criticar isso aí. No tema 3, observe que o tema vem falar, e isso também tem a ver muito com a questão do ONEB. O ONEB já gosta também de trabalhar com temas focados no regional. Então, pense o seguinte, esse tema é um tema positivo, ó, a influência das festividades regionais na identidade cultural das comunidades. Então, veja que é um tema positivo. Mas lembre-se, você vai precisar também trazer um ponto negativo, ou focar nos dois negativos. Lembrando, sempre vai ter que mostrar o lado da influência também, positiva. E aí o que acontece? Quando esse tema aqui, ó, que fala sobre identidade, lembre-se, vocês vão sempre pensar o seguinte, eu vou até apagar isso aqui, tá? Para a gente não misturar as coisas aqui. Toda vez que vocês pensarem em identidade, pense o seguinte, que as identidades na atualidade, elas vivem em choque. E aí entra a questão, é que as identidades na atualidade, elas não são mais padronizadas. Elas são plurais, tá? Então, como tem identidade plural, você vai ter um dos desafios presentes aí nessa questão, é justamente essa visão, um dos desafios para poder manter essa identidade, né, essa questão, essa influência da festividade regional, é justamente essa cultura de padronização das identidades, né? Então, a cultura de padronização é um dos desafios, né? A padronização, tá? Outro fator que a gente pode pensar nesses dois aqui é a globalização. A globalização, de alguma forma, torna tudo muito mais, né, sem fronteiras. Não temos mais fronteiras, tá? Então, para os mais jovens, né, e aí a ideia, né? A ideia de preservar essa festividade, então, a ideia de preservar isso aqui é um desafio. Porque, na realidade, a globalização quebra com fronteiras. E cada vez mais você vai ter que lidar, competir com o outro. E essa é uma grande questão que envolve, quando você pensar nesses temas aqui que envolvam o regional. É porque competir com o que é global, às vezes nem sempre vai ser tão benéfico. Principalmente porque na cultura global estamos muito mais sendo influenciados por entretenimentos. Então, é uma cultura mais rápida, mediatizada. Então, isso vai fazer o quê? Vai tornar a sociedade muito mais resistente a alguns tipos de festividades. Outra hora tem a questão do preconceito, gente. Tá? O preconceito é uma questão que a gente pode falar nesses temas aqui. Principalmente, né, em nossas atividades que tenham um viés religioso. Tá? Então, isso pode gerar ali um problema para que essa influência continue. Tá legal? Então, são alguns pontos aí.
Posso culpar o Estado? Posso culpar a escola? Pode também. Todos temos poderão fazer esse trabalho, né? Também a gente pode falar justamente sobre as escolas, né? A falta de informação disso, essas festas nas escolas, né? Às vezes tem as mais básicas, mas tem outras festas que não são trabalhadas. Tem muita vez, né, com festas que envolvem o recôncavo baiano, as danças, né? Várias festividades regionais no nosso estado, elas ficam apagadas. Então, a gente pode pensar sobre isso também. Tá legal? Temas que envolvem tecnologia também é outras questões, tá? Faltam só mais dois tópicos, tudo bem? Para a gente encerrar. Vou adiantar aqui para a gente acelerar um pouco mais. Bem, tecnologia também tem um tema bem alta, muito em alta. E nesse aqui, pode observar que eles vão ser, esse tema aqui envolve tecnologia e envolve saúde. Como eu falei, dois eixos, tá? Dois eixos. Rivais ou aliadas. Esse tema aqui, o que você deveria fazer é se posicionar em relação, se vier um tema assim, é você se posicionar em relação a um dos aspectos. Ou vocês podem até fazer uma ponderação, mas eu sempre sugiro que pegue, para ficar até mais fácil, vocês peguem uma linha. Num caso, quem você pode pensar é um rival ou é aliada? Não sei, eu posso pensar que são rivais. Né? Então a gente pode pensar por que elas são rivais. Né? Então a gente vai poder pensar, ou porque elas são aliadas. E aí, Jamile, o que você acha? São rivais ou são aliadas? Os dois, não é? Então ele pode ser um aliado, porque não é? Pode ter muita informação sendo propagada, para que pode ajudar, pode criar rede de apoios na rede social, mas também pode ser impeditivo, pode ser um rival, porque a tecnologia também, algumas vezes, né? E a gente poder falar, quando a gente fala em tecnologia, ela tem pontos positivos, lembrando sempre, ó, temas de outras tecnologias, elas podem ter pontos positivos e podem ter pontos negativos. Por que eu falo isso? Eu vou falar pelo ponto da aula desse aqui, ó, dos dois, né? Esse pode ter ser um aliado e pode ser um problema. Aqui também, ó, tá vendo? Mercado de trabalho. IA pode ser um aliado, mas pode ser um não aliado, pode ser um rival, tá? Do trabalhador. Pronto. Então, assim, temas que envolvam tecnologias, o que vocês poderão culpar? Vocês poderão culpar justamente uma cultura de espetáculo que é colocada nas redes sociais. Então, ó, cultura de espetáculo, do espetáculo, tá? Então, o que que nós temos hoje? Cada vez mais, a gente está vivendo uma sociedade que ela cria uma cultura que não é real. E isso para a saúde mental é um grande problema, não é verdade? Porque assim, como eu falo, né? Você acorda todos os dias, 6 da manhã, você acorda, a rede social, tá lá o cara ganhando dinheiro e você não tá ganhando dinheiro, né? Você vai vendo sempre seus felizes, seus amigos felizes, às vezes montagens, mas tá lá mostrando a felicidade. Então essa cultura do espetáculo ela pode ser um mal para a sua saúde mental. Também tem acesso de informação, tragédias. Se você for observar bem, muitas tragédias são visualizadas na rede social também. E isso pode afetar a nossa saúde mental. Tá? Então, a cultura do espetáculo é um dos problemas, tá? Que a gente pode pensar. No ponto 2 aqui, na redação 2, no tema 2, ele vai falar sobre os perigos causados pela influência digital. Então, perigos criados pela influência digital. Se eu posso falar os perigos, quais são os perigos? Pronto. Então, pode ser um cyberbullying, né? Pode ser um comportamento consumista, que pode ser causado. E por que isso acontece? Então, a gente pode ter que pensar os porquês, tá? Então, assim, ó, nesses temas que envolvem tecnologia, também vocês podem pensar justamente, né, sobre a questão do crescimento da cultura de ódio, tá? Temas que envolvem tecnologias também, vocês vão poder destacar também, né, o papel dos influenciadores. Então, eles têm, às vezes, né,
Vocês podem também trabalhar justamente com as empresas, que a gente vai chamar de Big Techs, né? Elas têm promovido ali essa questão, né, que envolva. Elas estão na questão do algoritmo, né? Tem a manipulação. Então, tem a manipulação de informação. São teses que vocês poderão trabalhar nesse tema aqui, nos temas. Pronto. Então, assim, nós temos períodos causados por influência digital, né? E vocês podem pensar de várias formas, tá? A partir dos perigos. Às vezes, o perigo está dentro de casa, tá? Então, o mundo digital tem influenciado o comportamento da criança, do adolescente. Então, você também pode ocupar os próprios pais, muitas vezes, porque diante dos perigos, eles não estão alertas para os perigos. Então, a gente pode ocupar aqui, nesse caso aqui, também os pais, porque eu posso pensar nos perigos, né? Por exemplo, o cyberbullying também, tá? A pedofilia tá no mundo digital, tá? Então, se eu pensar na pedofilia, por exemplo, pedofilia, pedo, tá? Pedofilia. Eu posso pensar que nesse mundo digital, de influência digital no Brasil, uma dessas causas aqui da pedofilia estar sendo os perigos pode ser muitas vezes os pais ou responsáveis. E por que eu vou falar isso? Aí você pode culpar. Como os pais, pode ser na produtividade, eles não têm tempo para manter o controle, não é? Eu posso culpar as big techs, que elas estão preocupadas muito mais com o lucro, né? E elas acabam não fazendo esse processo de fiscalização desses caras que estão nesses ambientes aqui, influenciando comportamentos, tá? Então veja que são vários caminhos aqui. Eu posso pensar nos influenciadores, né? Que eles estão ditando comportamentos nocivos, né? Então a gente está vendo aqui na rede social tem de todos os tipos. E esses caras aqui também estão preocupados também com o dinheiro, né? Então ele vem de cultura e bem-estar, ele vem de produtividade e ele influencia negativamente às vezes, né? Então, isso vai criando uma cultura que as pessoas acabam adoecendo mentalmente. São vários processos. Se eu for pensar no mercado de trabalho, eu posso pensar positivamente. Então, a IA, o mercado de trabalho traz competitividade, traz inovação, né? Isso é muito bom. Mas também a gente pode pensar justamente em um ponto negativo, que é o desemprego estrutural, né? E o desemprego vai gerar o quê? Informalidade. Então, são alguns pontos aqui. A gente pode culpar justamente também essa falta de educação digital, tá? Olha, para lidar com esse novo tempo. Isso pode ser um desafio para esses novos tempos. Tá legal? Então, temas que envolvem tecnologia, tem vários pontos que vocês podem trabalhar. Pode ser questão do cultura do ódio, dependendo do tema, pode ser o papel dos influenciadores, pode ser o papel das big techs, né, as empresas, e foquem sempre no lucro, pode ser manipulação de informação. Então, vários caminhos a ser traçados aí. Legal? E aqui, por fim, eu vou ter esse aqui, que é cidadania. Tá? Você até falou sobre esse tema aqui, eu até coloquei justamente para isso, né? Para a gente pensar ser cidadão. Ser cidadão na sociedade só é possível se a gente tiver nossos direitos garantidos, todos. No fim, todos os temas tocam nesse ponto, nesse eixo. Mas eu deixaria mais bem demarcado. Tá legal? Bem demarcado. E lembrando o seguinte: para ser cidadão, eu tenho que ter meu direito garantido, completo, eu não posso faltar. Mas a gente sabe que isso é uma ideia que é uma utopia. Não é a cidadania plena como a gente quer. No mundo de hoje, ele é a utopia. E aí a gente vai poder pensar sobre o seguinte, alguns temas, tá? E pensar sempre por que isso não acontece. Quando a gente fala em empreender, aqui está a economia, né? A gente pensa que é economia aqui, está na parte da economia. E empreendedorismo feminino. Bom,
Quando toda vez que você pegar um tema que envolva a palavra aqui, feminino, que for um tema negativo, a gente já pode pensar já uma tese bem clássica, que é o histórico, né? O histórico machista. Opa, o histórico do machismo, tá? Pronto. Um dos desafios, né, na cidadania que envolve aí empreender no feminino é o histórico machista, né? Isso é um grande. Então, assim, temas desse tipo você pode pensar assim já, tá? Também vocês podem pensar justamente ainda nesse tema que é perspectivas. Ó, esse tema aqui tem assim, ó, perspectivas e desafios. Essa palavra vocês podem jogar, colocar elas juntas, né? Em uma só, ou também aproveitar algumas perspectivas pensando para o futuro, tá? Pensando ela para um futuro. O que se espera de positivo para um futuro. Tá legal? Então, essa palavra pode ser dessa maneira assim. E aqui vem os desafios, são os problemas atuais. Então, o que acontece? Empreendedorismo feminino encontra vários desafios. Um é o machismo histórico. Também eu posso pensar também como preconceito, né? Vocês poderão pensar na falta de apoio, ou também de educação empreendedora, tá? Temas que hoje sistema assim, ó, educação sexual, né? Vocês podem pegar a própria palavra e transformar isso numa tese. Nesse caso aqui, não foi empreendedorismo? Aqui eu já falo, um dos problemas, os desafios é a ausência de educação empreendedora. Entenderam? É bem simples mesmo isso aí. Outro desafio aqui. Então, assim, ó, a proporção dessas mulheres elas não conseguem empreender, né, ou têm dificuldade ou desafios para empreender, isso de alguma forma vai trazer impactos, né? Pode ser impactos financeiros, pode ser impactos, né? Pensando que boa parte das mulheres no Brasil hoje, elas ocupam um papel de protagonismo, né? Sendo aquelas que comandam a casa financeiramente. Então, a proporção que ela não consegue empreender ou para levar sustento para suas casas, isso pode ter impacto no próprio contexto familiar. Tá legal? Nesse tema 3 aqui, vamos falar sobre desafios para garantir a totalidade dos direitos humanos. Tá? E a gente pode pensar qual é um desafio? Então, direitos humanos envolve saúde, educação, todos os direitos humanos básicos. Então, se não tem direitos humanos, vocês podem partir das teses clássicas, que é o próprio Estado, vocês podem falar acerca também da ausência, né, de uma atuação social, que é a mobilização social, para entender, de fato, o que é um direito humano e como poder alcançá-lo. Tem as políticas governamentais ineficientes ainda, e aí você vai pensar, lembre-se, se eu tenho direitos humanos, você pode citar um ou dois direitos humanos importantes, como educação, saúde, tá? E toda vez que tem direitos, a gente vai pensar muito bem na atuação do Estado, né? Aqui eu foco em dois pontos. Eu foco no Estado e eu foco em sociedade. Ah, mas eu não quero falar sobre isso. Eu posso também pensar justamente na estrutura capitalista como está montada hoje, sem responsabilidade com o outro, tá? E a gente pode até pensar pela lógica do trabalho, né? Como o trabalho na atualidade para muitas pessoas ele não traz dignidade como se deve, salários precarizados que não dão condições de poder usufruir da vida como deve ser usufruída, não só para pagar boletos, como a gente pensa, né? Como as pessoas pensam, mas que eles tenham, além de pagar boleto, condições de ter dignidade humana, tá? E, por fim, vamos para esse tema 3 aqui, que é a questão do racismo ambiental na sociedade brasileira. Então, assim, nesse racismo ambiental, também envolve, aí eu vou falar sempre as palavras a gente ajudar a pensar nas teses, tá? Uma das questões que a gente pode pensar aqui é justamente ainda essa persistência, né, do racismo estrutural,
Então a gente vai poder focar. E por que se persiste? Por que esse problema persiste? Por que isso ainda reflete na atualidade? Aí você pode explicar. Pode ser pela política pública, pode ser pela questão da escola, que não tem levado essa discussão para a sala de aula, justamente para discutir o racismo ambiental, que diante de fenômenos, né, fenômenos ambientais, quem mais sofre com as catástrofes geralmente são as pessoas de cor, não é? E aí entra o seu debate, tá? Porque, na verdade, essas pessoas, elas vivem em lugares precarizados. A gente pode falar sobre a atuação do estatal, as políticas públicas, né? E até pensar nessa política pública enquanto um histórico, né? A urbanização das cidades, que ainda é precária, urbanização, urbanização das cidades. Olha quantas coisas legais a gente pode puxar em um tema como esse. E observe bem que no racismo ambiental, quando ele acontece, a questão do debate, né, na sociedade brasileira, ele traz reflexos, porque assim, os impactos dele estão no financeiro, quando o cara perde uma casa, ele está no emocional, né, e ele também pode estar no cultural, né, porque um exemplo, em Mariana, quando teve aquele desastre em Mariana, por exemplo, muitas pessoas precisaram sair do seu espaço. Aquela narrativa, aquela cultura, aquela identidade que existia daquelas pessoas, elas foram apagadas. Então, o racismo ambiental também, ele reflete em várias áreas, em vários campos. Então, não só é econômico, mas também tem emocional, a dor da perda, né? Ou o medo de sofrer novamente com aquele mesmo problema anterior. Tudo isso tem a ver com o racismo ambiental. Então, a gente pode falar os efeitos e também, então, assim, duas teses bem clássicas com esse tema aí. É a política pública e uma persistência do racismo ambiental. Ou, ainda, a gente pode pensar justamente culpando essa visão, essa cultura ainda de consumo, né, da sociedade brasileira, que ela não consegue perceber os problemas que elas estão efetuando ao não cuidar do outro. Então, tem várias questões de se pensar nesse tema aí. Tá legal? Deixa eu ver. Ah, sim. E por fim, tem essa economia que a gente já vai falar bem rapidamente para encerrar, né? Que é o seguinte: a economia tem muito a ver com aqueles outros tópicos que eu já falei, né? Então, aqui, ó, eu tenho a importância da educação financeira. Bom, por que é importante se educar financeiramente? Primeiro, eu acho que um dos pontos num país como estamos hoje é você evitar o endividamento. Esse é um ponto importante. É, se manter, né, se manter com uma vida digna, saber manusear o dinheiro. Então, perceber, na verdade, também, que não existe uma forma só de você lidar com o dinheiro, que é colocando na poupança. Mas tem outras formas de você também investir e ter uma educação financeira. O empreender também faz parte de uma educação financeira. Tá? Porém, vamos perceber os problemas. Mas se ele é tão importante, por que nós temos uma população cada vez mais endividada, que não consegue ter reservas? A pandemia mostrou isso, que boa parte dos brasileiros, ou a grande maioria, eles não tinham uma reserva de emergência para momentos de catástrofes. Então, isso aconteceu, isso ficou muito visível. Isso tem a ver com a educação financeira. E a gente vai pensar, mas por que será que nós temos ainda um problema? Isso aqui não é efetivado. Então, eu posso pensar o seguinte: um dos tais, eu posso pegar essa própria parte aqui, tá? E transformar isso aqui em uma tese, que é a falta de educação financeira. E aí a gente vai poder pensar de quem? Nas escolas. Você pode colocar ou na escola, ou pode ser colocar na família. Então, assim, se você vai colocar na família, você vai mostrar que os pais, na verdade, infelizmente, eles não trazem informação, né, educacional para os filhos se educar financeiramente. Que poderia ser feito, na verdade, né, com jogos, por exemplo, com jogos, por exemplo, o Banco Imobiliário. É um excelente exemplo de como você pode educar uma criança.
Imobiliário. Oh, gente, por feio isso aqui, peraí. O banco imobiliário, tá errado aqui essa palavra aqui. O banco imobiliário é um importante jogo que pode te ensinar a lidar com as finanças, né? Como, por exemplo, também ensinar a criança a ter responsabilidade com o dinheiro, pequenas mesadas, também poderia ser feito, ser trabalhado, né? E esses são os fatores. Então, não tem educação financeira, por quê? Falta educação financeira, né? Além disso, falta, na verdade, um dos grandes problemas da educação financeira no país é justamente, né, a persistência de uma cultura consumista. Então as pessoas não pensam, né, consumista. Essa visão do consumo constante, né, uma cultura do prazer constante que faz não refletir sobre educar-se financeiramente. E esse tema vocês podem colocar tanto no pró e um contra, né? Ou no pró e um contra, também pode fazer um foco com duas teses por responsabilização, ou pode focar em uma tese por responsabilização e um argumento com efeito. Tá legal? Aqui tem os dois pontos também, que é a migração interna no país e a precarização do trabalho informal. Esses dois temas vocês podem falar sobre políticas públicas, né? Ó, as políticas públicas que tem a ver com o Estado, tá? Políticas públicas, né? Por que será que as pessoas migram internamente? Também pode ser, num contexto da migração interna local, na cidade, pode ser a violência. Então, não é só o fenômeno meteorológico que vai fazer você sair do seu lugar, não é? Pode ser também, além da violência, também pode ser o desemprego, tá? Isso é para o tema 2. São algumas teses. Ah, mas e para o tema 3, a precarização do trabalho informal? Bom, por que será que nós temos essa... Por que isso acontece? É um problema, gente, isso aqui. É um problema. E por que isso acontece? Também tem a ver com desemprego informal, ou desemprego, que é a carência de emprego, tá? Então, como falta emprego, isso vai levar que as pessoas permaneçam ali. Tem a ver com a política pública, tá legal? Ou também pensar com essa visão, né? Essa ganância dos empreendedores, empregadores, tá? Então a gente vai falar sobre ganância, vai falar sobre capital, tá legal? E aí vocês podem pensar nos efeitos. Esse tema que envolve o trabalho precarizado, trabalho que é informal, vocês podem atacar justamente o que está na CLT, né? Que vai garantir benefícios, e isso, férias, né? Remuneradas, todos os benefícios. Só o que acontece? Com o trabalho informal e é precarizado, isso aqui não acontece, tá? Então, a gente vai falar sobre fiscalização, você vai falar sobre a cultura, na verdade, sobre um Estado que não se fiscaliza, não é? A questão da política de emprego e renda que ainda é eficiente, tá? Os empregos que ainda nem sempre dão salários dignos, porque às vezes, por que as pessoas estão indo para trabalho informal às vezes? Porque, no geral, no emprego formal, o salário que ele recebe não é suficiente para cobrir despesas. Então, a gente poderia falar sobre isso também e aí mostrar os impactos. Porque na precarização, você tem um impacto tanto do ponto de vista econômico, também como pode ter do ponto de vista da saúde mental, da saúde física. Exemplo, para que você possa fazer um dinheiro, mais exemplo, no Uber, o iFood, você trabalhar, exemplo, 12, 16 horas por dia, rodando. E isso vai ter o impacto. Ah, eu tô novo, sim, mas você vai ficar o tempo todo novo, você vai ficar velho. E quando ficar velho, isso vai ter impacto, tá? Então, essas são algumas questões que a gente pode trabalhar nesses temas, ok? Bom, são essas. Encerramos aqui a nossa revisão, né? Falei um bocado hoje, não foi? Muita coisa mesmo. Mas, de modo bem geral, eu sei que ficou geralzão mesmo, mas vocês podem captar muitas ideias legais para vocês trabalharem nas redações.
O grande segredo da redação é vocês não terem medo de opinar, tá? Não tenham medo de opinar. Tenham ciência disso, sejam criativos, usem adjetivos, metáforas que vocês consigam imprimir ali uma autenticidade na fala de vocês. Não sejam só expositivos, tragam repertórios, analisem consistência e siga aquele roteiro, os porquês, dê exemplos, que isso sem dúvida acabou na redação do NEM. Eu estou super relacionado com vocês, super mesmo. Também vocês poderão, por favor, não saiam do grupo, tá? Permaneçam lá no grupo e depois nos contem também como foi a prova, me contem como foi a prova. Eu espero que vocês consigam boas notas. Eu quero 10 também nessa redação do NEB. E vamos para o foco total para 2025. Como eu falei, vamos continuar com nossos projetos, por mais turmas de redações para o próximo ano. Eu espero que vocês não sejam meus alunos, tá? Então, não quero isso. Tá legal? Mas vamos que vamos. E estamos aí, tá? Se durante esse percurso aí tiver alguma dúvida, a partir de hoje eu vou entrar em férias, mas na dúvida, vocês falam, professor, a partir de janeiro, professor, me dá uma ajuda nisso aqui, que eu vou falar com vocês, tá legal?